O programa a seguir foi feito graças aos amigos e parceiros do Ministério Cristo para Todas as Nações. Olá pessoal, bem-vindos a outro programa Cristo para Todas as Nações. Eu sou o Daniel Colenda e hoje nosso fundador, meu amigo e mentor, evangelista Reinhard Bonk, está aqui com a gente no estúdio. Evangelista Bonk, bem-vindo ao programa de hoje. Muito obrigado, Pastor Daniel. Bonk, você disse uma coisa há alguns meses que eu achei muito profundo e quando eu ouvi eu anotei. Eu acho que é uma boa forma de começar o programa. Você disse o seguinte: milagres divinos são tão surpreendentes que quem não tem fé não consegue vê-los, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E, amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Enquanto você assiste o programa, você acredita em milagres? Você acredita que Deus ainda faz as coisas que aconteceram nos tempos bíblicos? Hoje, meu amigo, nesse programa, eu acredito que você vai ser desafiado e motivado. Porque o que está prestes a ver, o assunto de hoje, com certeza é um dos maiores milagres que eu ouvi falar nos últimos tempos. Pastor Bonk, para mim, o mais extraordinário nesse milagre não é só o fato de ter acontecido, mas ter sido tão bem documentado. Essa é uma das críticas que sempre recebemos dos céticos. Eles dizem que nossos milagres não podem ser provados, o que não é verdade. É. Mas esse milagre foi tão bem documentado que deixa até a pessoa mais cética com dores de cabeça. Como você vai ver daqui a pouco, então vamos ver a primeira parte da história e depois eu quero saber em primeira mão o que você acha. Vamos assistir. Uma noite, o pastor Daniel Ekechukwu estava saindo de Onitsha, Nigéria, e indo para casa. E ele tentou usar os freios da sua Mercedes e eles falharam. Seu carro bateu numa pilastra de pedra e ele foi jogado contra o volante e a janela. Ele foi levado ao hospital mais próximo. Quando eu cheguei lá, vi a situação do meu marido. Ele estava agitado, levantando e deitando, e os homens estavam empurrando ele para baixo. E ali mesmo, eles começaram a cuidar do corpo dele. Então, eu comecei a chorar. Depois de um tempo, disseram: pastor, sua esposa está aqui. Sua esposa está aqui. Então, ele abriu os olhos e me chamou. Aí eu respondi e comecei a perguntar: você quer me deixar e deixar nossos filhos? Não faz isso, por favor. Ele perguntou onde eu estava e eu disse: no hospital. Ele disse que se eu o amava, era para tirá-lo de lá e que ele não queria morrer lá, que era para eu levá-lo para o seu médico em Owerri. Ele não queria ficar lá. Enquanto estávamos a caminho, meu marido me disse que eu deveria cuidar das crianças e do ministério, que ele construiu uma casa para mim e que eu não deveria me preocupar, que eu deveria cuidar de todo mundo, que algumas pessoas morrem cedo e que ele era uma delas, que sua jornada aqui tinha acabado. E aí eu comecei a chorar e pensar o que eu ia sofrer no futuro. Durante toda a viagem, nós acreditamos que Deus ia usar os médicos. Então, quando chegamos perto do hospital, quando chegamos lá, estávamos correndo e eu estava gritando. Um dos enfermeiros saiu e me perguntou: o que houve? E eu disse: homem morto, emergência, por favor, tem algum médico aqui? 30 de novembro de 2001. O pastor Daniel Ekechukwu foi levado à minha clínica. Disseram que ele tinha sofrido um acidente de carro. Quando o examinei, olhei o peito dele. Não havia movimentos respiratórios. Ouvi com o estetoscópio e não havia respiração. Tentei ouvir o coração, o sistema cardiovascular. Não havia batimentos e o paciente não tinha pulso. Eu olhei os olhos. As pupilas estavam paradas.
e dilatadas. Ali mesmo eu dei o diagnóstico de que o paciente faleceu e deveria ser levado para o necrotério. Quando ele chegou aqui, foi trazido pelo pai e pela esposa. E estava morto, sem batimentos cardíacos e sem sinal de respiração. Eu o aceitei como um cadáver. E depois disso, eu analisei o corpo todo e tudo estava rígido. E isso nos deu certeza que podíamos começar o procedimento. Aqui é o necrotério, a sala de armazenamento. É aqui que armazenamos os corpos. Essa é a sala 1 e essa é a sala 2. E nós o colocamos aqui de noite, em cima da placa, e nós os deixamos aqui, no meio, no centro. E depois, nós o tiramos de lá no domingo de manhã para vesti-lo e o colocamos aqui. Bonk veio no dia 2 de dezembro de 2001 para pregar no Kingdom Life World Evangelism, que é um segmento evangelístico desse grande ministério. Nós colocamos anúncios divulgando, convidamos as pessoas, porque iríamos orar pelos doentes, e ele ia orar pelas pessoas de Onitsha. Eu senti que esse lugar, que a glória de Deus estaria aqui junto com os homens de Deus e com outro homem de Deus que veio de fora do país, que com todos eles juntos a unção seria tão forte aqui que essa unção ressuscitaria o meu marido. Foi isso que eu senti antes de entrar aqui. Nós estávamos no altar, era 1 da tarde. Bonk estava pregando e, de repente, alguém chegou correndo e me disse que tinha um homem numa ambulância, num caixão. E não sabiam onde iam colocá-lo. De repente, o porteiro, ele entrou correndo e disse que tinha uma emergência. Estavam tentando entrar com o corpo na igreja. E nós saímos e voltamos até a ambulância aqui. Mas eu disse que eles não podiam entrar na igreja com o corpo, que em primeiro lugar deveríamos tirá-la do caixão. Alguns homens vieram e nos ajudaram a removê-lo do caixão, bem ali. Depois disso, eu falei que se Deus quisesse ressuscitar ele dos mortos, não teria nenhum empecilho. A presença de Deus já estava ali. Eu descobri que a esposa acreditava que Deus ia ressuscitar o marido. Eles rapidamente tiraram ele da ambulância e estavam procurando um lugar para colocá-lo. E o colocaram nessas 2 mesas. A cabeça dele estava aqui, as pernas estavam ali. Esse foi o primeiro lugar que colocaram ele. E descobrimos que sua respiração estava muito fraca. E nós tivemos que tirar o terno dele, a camisa dele, e tiramos as meias, as luvas. E eu e o meu amigo pastor aqui, nós colocamos as mãos sobre ele. Eu estava segurando a mão dele, esse pastor segurando a cabeça, e nós oramos por ele bem aqui. No próximo programa, vamos assistir a segunda parte desse milagre incrível e, no fim dele, é inacreditável, mas, Pastor Bonk, esse milagre, ele não é recente. Aconteceu há alguns anos. Apesar da história ainda estar sendo contada pelo mundo, por que decidiu escrever um livro sobre isso agora? Na verdade, por vários motivos. Eu não queria escrever um livro. Nós tínhamos um documentário e eu achava que tinha sido muito bem feito. E contou realmente a história de como aconteceu. Mas eu não me sentia confortável em escrever um livro sobre isso. Mas agora, depois de tantos anos, quase 14 anos, eu acho que esse milagre testado e comprovado precisava de mais explicações. Na verdade, eu pedi a Deus por um milagre. Eu não sabia que ia ser o Daniel Ekechukwu ressuscitando dos mortos. Mas eu pedi a ele por um sinal quando ele me mandou mudar da Alemanha para os Estados Unidos. Olha, E no dia seguinte
Daniel Equechuco saiu do seu caixão. Para mim, esse foi o sinal. E eu acredito que o milagre desse homem que ressuscitou dos mortos, do fundo da minha alma, tem a ver com o milagre que vai acontecer nos Estados Unidos. É uma promessa para esta nação. Sei. E eu sinto que o Senhor nos deu uma ordem de ir de cidade a cidade, de estado a estado, de um lado a outro, com esse evangelho glorioso e poderoso para vermos multidões salvas e remidas do pecado pelo sangue de Jesus. E eu acho que está tudo de alguma forma conectado. Aham. E o Deus que fez na África é o Deus que vai fazer nos Estados Unidos. Quando eu vi o que Deus estava fazendo na África, não só esse milagre, mas tantos outros e outros milagres. Então, a minha fé pelos Estados Unidos cresceu. Aham. E ver o que Deus fez na África me deu uma certeza inabalável e fé pelos Estados Unidos. Eu quero falar mais sobre o seu chamado para os Estados Unidos, mas primeiro vamos voltar e falar um pouco mais sobre o que aconteceu na África, porque eu acho que isso é Tá a bom. base de tudo. Você disse que essa é uma missão que Deus mandou vir para os Estados Unidos, e esse foi o início de um milagre que, na minha opinião, é maior do que uma pessoa ressuscitar dos mortos. É tão maior que, pelo jeito, balançou uma nação nos últimos 10 anos. Sim. Conte um pouco sobre o que aconteceu na Nigéria. A Nigéria é a nação mais populosa da África. E sempre foi isso que me chamou a atenção, porque nós estamos atrás de pessoas. Jesus não veio salvar religião, ele veio salvar pessoas. Ele queria conhecer pessoas. Eu queria estar com aquelas pessoas, porque elas precisavam de salvação. Aham. E, de repente, Deus me deu a oportunidade de ir à Nigéria naquela época. Isso foi antes de você entrar no sei. ministério. Depois, tudo aconteceu muito rápido. E depois, no final de 99, eu fui a Benin City. E quando eu subi as escadas daquele palanque lá da cruzada, eu vi lá 400 mil, 500 mil pessoas Olha. ali na minha frente. E foi o primeiro culto depois de 9 anos Uau. sem eu ter ido à Nigéria. Eu fiquei balançado. Eu sabia que Deus queria fazer alguma coisa ali. Depois daquilo, nós fomos de cidade a cidade, a Port Harcourt. Todas essas grandes cidades maravilhosas. E iam 500 mil, 700 mil pessoas, 800 mil pessoas, como em Ogbomoso, e depois 1.200.000 em Ibadan, 1.600.000 em Lagos, e isso só em um culto. Puxa. E foi como se uma maré poderosa acontecesse. Primeiro eu chamei de onda, mas onda vai e vem, mas isso não passava. Então eu disse, não é uma onda, graças a Deus, é uma maré, e é uma maré alta, e ela não para. Isso alegra meu coração. A Nigéria, eu posso dizer que talvez tenha muitos problemas, mas Jesus ama aquela nação. E ele quer o bem dela. E nós já vimos milhões de pessoas aceitando Jesus como seu Salvador. E eu sou muito grato por isso. E pode nos dar uma ideia do número? O número de pessoas que aceitaram Jesus naquela década? Nós sabemos, nós mantemos as estatísticas. E quando uma alma quer aceitar Jesus como seu Salvador, nós damos um livrinho que contém um cartão decisório duplicado. E um conselheiro dá aquele livrinho
para a pessoa que quer aceitar Jesus e a salvação. Depois, nós recebemos uma cópia desse cartão para acompanhamento. E nos últimos 10 anos, de 2000 a 2009, ou 10, um dos dois, nós chegamos a contar 55 milhões Nossa. desses cartões decisórios completos. É impressionante. Eu não ouvi sobre algo assim em lugar nenhum, em tempo algum. Não é uma conquista nossa. É a mão de Deus, o Espírito de Deus e a graça de Deus. Então, esse homem, Daniel Ekechukwu, saiu do caixão e fez você se mudar para os Estados Unidos. Sim. E isso possibilitou o financiamento dessa enorme colheita que aconteceu na África. Mas agora Deus ligou todos os pontos. Ele mostrou que não trouxe você para os Estados Unidos só para levantar fundos para a África, não é? Sim, ele falou comigo, e foi no ano passado, e disse, eu não te mandei para os Estados Unidos para ser o provedor da África. Eu te mandei para lá para o bem dele mesmo. E isso me surpreendeu muito. E depois Deus mandou eu começar uma cruzada na pequena cidade onde eu moro, na Flórida. E eu pensei, eu só vou conseguir reunir umas 200 pessoas. E, para minha surpresa, todo culto iam 5.000 pessoas. Puxa. Isso foi, para mim, o início de tudo aquilo que Deus quer. E foi como um tiro de pistola, exatamente no início da corrida. E nós persistimos e depois fizemos num lugar bem grande, que foi em Orlando. E tivemos uma experiência parecida lá. E eu oro e desejo que aqui nos Estados Unidos nós tenhamos 6 cruzadas evangelísticas por ano e que ganhemos tantas almas aqui na América quanto ganhamos na África. Amém. Isso pode parecer audacioso, mas que seja. Amém. E, meu amigo, sempre que voltamos para os Estados Unidos, meus amigos daqui perguntam: quando vocês vêm para cá? Quando vai acontecer nos Estados Unidos? Meu amigo, chegou a hora. E, Pastor Bonk, quando voltarmos, quero falar um pouco sobre o que você espera, o que acha que vai acontecer nos Estados Unidos, e vamos ver o que Deus colocou no seu coração. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. Vivemos em tempos sombrios,
Mas quanto mais sombrio o tempo, mais brilhante a luz vai ser. E o Evangelho é essa luz. Jesus é a luz do mundo. Então, não importa quais são seus obstáculos. Tantas pessoas falam de todos os pontos negativos e dizem que esse não é o momento. E sabe o que eu disse para uma pessoa? Eu disse: eu escavei as trombetas que aqueles homens usaram e que derrubaram as muralhas de Jericó. E depois eu limpei essas trombetas e nós vamos tocá-las pelos Estados Unidos com fé e determinação. Jesus salva. Amém. E qualquer um, povo de Deus ou não, que ouvir esse som, ele vai ecoar em seu coração. E nós vamos nos encontrar e depois nos tornar pescadores de homens que, em nome de Jesus, os Estados Unidos nunca viram. Amém. Uma das coisas que eu amo na sua mensagem é que, como evangelista, estamos acostumados a ouvir evangelistas falando sobre condenação e ir para o inferno. Mas eu ouvi você dizer tantas vezes que esse não é o tempo de condenação, é o tempo de salvação. Bom. O que te dá tanta certeza disso? Ora, eu digo que há uma grande diferença entre condenação e salvação. Eles são exatamente opostos. Olha todo o ministério de Jesus. E eu fiquei impressionado quando eu percebi que ele nunca apontou o dedo para nenhum pecador e disse: seu pecador sujo, você vai para o inferno. Sei. Não, ele não fez isso. Ele apontou o dedo para os hipócritas. Mas os pecadores ele recebeu. Ele não veio para envergonhar os pecadores, veio para salvar os pecadores. Ele morreu pelos pecadores e não ficava surpreso quando os pecadores pecavam. Ele veio para impedi-los, mudar o caminho deles e, ao invés de irem para o inferno, irem para o céu. Então, Jesus e o Evangelho são a mensagem mais gloriosa e maravilhosa que esse mundo já ouviu. Essas são as mensagens que vamos pregar, verdadeiramente evangelísticas. Queremos que almas sejam salvas por Jesus. Amém. Pastor Bonk, você prega para milhões, literalmente milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Já levou milhões até a cruz. E agora talvez tenha alguém assistindo esse programa que viu o milagre, que ouviu você, sentiu um toque do Espírito Santo. Será que pode tirar um momento para pegá-lo pela mão e levá-lo aos pés da cruz Sim, também? obrigado pela oportunidade. É sério, Jesus não está num céu de faz de conta. Ele está bem aqui. Ele está bem aqui e está olhando para você. Seus braços estão bem abertos e ele quer salvar você também. O que é preciso fazer para ser salvo? A Bíblia é bem simples sobre isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Toda vez que eu leio essa parte na minha Bíblia, eu leio o meu nome mesmo. E você pode ler também o seu nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. E eu quero colocar o meu braço ao redor do seu ombro. E eu quero orar com você e invocar o nome do Senhor Jesus. E ele vai ao seu encontro, onde você estiver, e vai salvá-lo. Vamos começar, vamos orar juntos, vamos invocar o nome dele. Onde você estiver, Senhor Jesus Cristo, eu abro meu coração para você. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados, me lava com o seu sangue precioso. Deixe que a paz flua na minha alma e na minha mente. E obrigado por me dar a vida eterna. Agora, eu coloco a minha fé somente em ti. Acredito de coração, enquanto falo com a boca, que agora
O Senhor é meu salvador pessoal e eu pertenço a ti. Sim. Em Amém. nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu amigo, ainda há pouco você viu o testemunho do homem que ressuscitou. Se você fez essa oração com a gente para aceitar Jesus, saiba de uma coisa: um milagre ainda mais incrível aconteceu na sua vida. A salvação não é só concordar mentalmente com, afirmações teológicas. É literalmente ressuscitar dos mortos, sair das trevas para a luz através do grande poder de Deus. Então eu quero te dar as boas-vindas à família de Cristo. Se você nasceu de novo, quero pedir que entre em contato com a gente. Tem informações aí na sua tela. Use todas essas informações, nos mande uma mensagem. Vamos mandar material para te ajudar a crescer na caminhada com Jesus Cristo. E eu quero encorajá-lo a se envolver com uma igreja local, se tornar parte da família de Deus, para crescer nas coisas que Deus tem. Muito obrigado por participar do programa de hoje. Não esqueça, temos mais informações no nosso site que com certeza está aparecendo aí na sua tela. Por favor, entre em contato conosco. Então entre em contato conosco, esperamos ter notícias suas e até a próxima vez. Muito obrigado por assistir. Deus abençoe. Tchau, tchau.